R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de R$30 mil. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Esse time, especialmente, é um grande desafio. Vocês concordam? O que você acha, Aninha? Eu acho sim, porque é muito grande, né, Zé? Que você falou aí, são 18 jogos, 14 vitórias. Não é o acaso, né? Eu acho que, tanto que acho que vale lembrar a volta, né? Quando esses times vêm para o Brasil, como eles se comportam quando eles voltam aqui, se é a mesma coisa. Eu acho que é um diferencial, sim, parece clichê, eu achei isso durante muito tempo. Mas não é não, eu acho que é um componente muito importante e os clubes brasileiros ainda eles não entenderam o que fazer. Tem gente que chega lá em cima da hora para jogar, tem que vai antes para se ambientar, mas eu acho que é o diferencial sim, é o 12º jogador, mas não só isso, né? Porque eu acho que vale observar o jogo da volta, né? Como eles se comportam quando jogam no Brasil. E eu falei desse time do Flamengo especificamente porque, já que você não consegue correr como você corre ao nível do mar, você não tem a mesma capacidade pulmonar, física. Esse time do Flamengo joga assim, sufocando o adversário, com posse de bola. E aí quando você vai jogar na altitude, como é que você faz, Pedrinho, se a sua característica é de um jeito onde o local do jogo não te proporciona jogar dessa forma? André, você matou a charada, meu amigo, é isso aí. Eu sou completamente contra algumas posições da Conmebol, FIFA, enfim. Para você ter um bom espetáculo, você não pode interferir em nenhuma de ambas equipes. Nenhuma. Por quê? O gramado tem que estar em perfeitas condições, arrumar um melhor horário para a questão de temperatura. E a questão da altitude, me desculpe, você nivela por baixo e você interfere na dinâmica do jogo. O Flamengo, como você falou, que gosta de sufocar o adversário, trabalha com aquela pressão pós-perda dentro do campo do adversário o tempo inteiro. Como é que ele faz isso? E ele está habituado a isso. Esse é o modelo de jogo do Rogério. Então você vai ter que mudar alguns princípios de jogo que você não tem tempo para treinar, para enfrentar uma equipe e ela está se nivelando por baixo porque você vai jogar na altitude. Então o Flamengo vai ter que criar modelos diferentes para poder enfrentar uma equipe em um jogo. E aí, de repente, é óbvio que ele está liderando o seu grupo, mas ele poderia colocar em risco em uma outra situação a sua classificação numa Libertadores, porque ele vai jogar na altitude. Então, assim, interfere diretamente e isso é muito ruim, André. A gente começa a se poupar. Eu, falando como atleta agora, eu começava a me poupar. Um passe que eu dava para o meu companheiro e eu poderia me apresentar à frente, eu já estava ofegante, eu tocava e ficava parado. Então, eu mexo em toda a estrutura do jogo. E isso, para mim, não é para favorecer A ou B. Mas o campo da LDU, o estádio é na altitude. Me desculpe, deveria ser regra, né? Você jogar ao nível do mar, enfim, para ter igualdade, porque, primeiro, que é desumano, corre o risco até da questão física do atleta. E segundo, que interfere diretamente na parte tática. Eu penso assim para jogos de seleção, para jogos de clube, eu acho muito difícil, porque você teria que excluir boa parte do nosso continente, né? Que tem essa característica de jogos na altitude. No Equador, na Bolívia. A Argentina tem uma cidade a mais de 5 mil metros acima do nível do mar, que é Salta. Imagina se um milionário quiser montar um time em Salta para ir jogar lá, a encrenca que não seria. No caso de seleções, a Conmebol podia fazer isso perfeitamente. Jogos em condições mais igualitárias. Fala, Lino.
Varia, né? Tem altitude e altitude, né? Eu acho que essa de 2.800 de Quito talvez não seja aquela impeditiva ainda, aquela de 4.000 de La Paz. Os efeitos começam a partir de 2.500 metros acima do nível do mar. Os efeitos para a competição de alto nível começam a partir de 2.500 metros acima do nível do mar. Quanto mais alto, pior, evidentemente. Essa de Quito acho que ainda não é proibitiva, mas a gente sente, sim. Eu já fui a Quito, já vi colegas sentindo. Tem um lado emocional que precisa ser considerado também, né? Que às vezes tem cara que acaba pesando mais a altitude pelo que ele tem na cabeça do que pelo que está acontecendo ao redor dele, mas tem muito disso, sim. E eu acho até que eu discordo um pouco sobre a questão de o Flamengo não se adaptar ou não ser capaz de se adaptar ao que a altitude possa proporcionar como dificuldade. O Flamengo é um time que joga agrupado, e esse é o segredo. O Flamengo é um time capaz de envolver de forma curta o adversário. O Flamengo não fica indo e voltando para o próprio campo, e é isso que cansa, e esse processo de recuperação rápida de bola do Flamengo é que diferencia o Flamengo nesse aspecto, né? Porque ele consegue recuperar rápido a bola, então o desgaste não é gigantesco de ter que ir e voltar. A bola longa é que atrapalha um pouco. Precisa ter bola segura, você precisa trocar passes com segurança, não ter pressa de definir jogadas, esperar a defesa sair, se posicionar no campo do adversário, ser um pouco mais cirúrgico nas definições. Honestamente, acho até que o Flamengo é um time mais fácil de se adaptar à altitude que times de bola longa como o Santos, time de velocidade que tem outra característica. Mas ainda não conseguiu fazer isso na prática, Lino. A gente foi buscar o desempenho desse time, né? Desse elenco, de 19 para cá, desde que esse elenco está aí com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta, Everton Ribeiro. Como é que essa equipe conseguiu enfrentar times que mandavam jogos na altitude? Então, em 19, por exemplo, ainda com o Abel Braga, o Flamengo conseguiu derrotar o San José, na altitude de Oruro, numa altitude de 3.700 metros acima do nível do mar, ganhou por 1-0. Aí, perdeu da LDU por 2-1, ainda era o Abel, inclusive, o técnico nesse jogo. E na Recopa de 2020, empatou com o Independente Del Valle 2-2, já em Quito, 2.734 metros acima do nível do mar. E sofreu em Quito a maior derrota de sua história, com o Domenech Torrent, na Libertadores, né? 5-0 para o Independente Del Valle. Então, é um time que até agora, nos 4 jogos que fez, em diferentes altitudes, é verdade, ainda não conseguiu dar uma resposta à altura da qualidade que tem. E reitero, acho difícil mesmo jogar na altitude, pelas características que esse time do Flamengo tem. Quando ele vai jogar fora, quando ele vai jogar na altitude, essas características ficam diferentes, né? Elas ficam muito diferentes. E até mesmo nessa vitória por 1-0 contra o San José, o Diego Alves fez talvez se não foi a melhor, foi uma das melhores atuações dele com a camisa do Flamengo. Bom, para o jogo de hoje, o Flamengo tem o desafio que é se virar sem o Gerson. E aí a gente está apostando numa escalação com o João Gomes no meio-campo. Quero saber como vocês avaliam esse Flamengo sem o Gerson. Tudo isso é uma aposta, uma apuração nossa. O Diego Alves, o Isla, o Ilharão, uma dúvida na zaga, Gustavo Henrique ou Bruno Viana, Felipe Luiz. João Gomes e Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabriel. Essa é uma apuração do GE, é a escalação que o GE aposta para o jogo de hoje. Há outras opções, você pode colocar o Arão no meio-campo, por exemplo, fazendo a dupla com o Diego. Enfim, opções não faltam ao Flamengo, mas eu queria que vocês avaliassem a falta que o Gerson pode fazer para um jogo como o de hoje, Ana. E o Flamengo tem que começar a observar como vai ser a resposta física, né? Nessas maratonas que a gente tem vivido aqui, que não é novidade, mas o Gerson foi já sente, né? Eu acho que perde em tudo, né? A dinâmica do Gerson é muito especial. Primeiro porque ele tem uma responsabilidade defensiva muito grande, né? Sem o Ilharão ali na cabeça de área, ele é o cara que faz esse retorno nas costas dos laterais. Os laterais nem avançam tanto no Flamengo mais, né? Sobe mais um lado do Isla do que o lado do Felipe Luiz. Então ele tem essa dinâmica muito própria ali de defesa. E também quando o Flamengo tá lá em cima, né? Marcando com um bloco alto lá em cima, que é o ponto forte do time, é ele que joga nas costas do Arrascaeta por ali e dá essa mobilidade pro Arrascaeta no time do Flamengo. Então é uma baixa bem significativa. Eu não falaria como se eu fosse Rogério Ceni, mas eu acho que o Ilharão no meio-campo para esse jogo seria importante. Pela bola aérea,
por essa dinâmica de controle de jogo que o Flamengo vai ter mais dificuldade jogando fora de casa. Mas vou na apuração dos amigos aí com o João Gomes, mas acho que o Flamengo perde muito no meio-campo, sem a dinâmica do Gerson e tendo um jogador com a característica do William Arão jogando na zaga, né? Ana, eu tô puxando de memória quando o Flamengo perdeu de 5-0 para o Del Valle em Quito, como a gente tratou a época aqui no Seleção. A gente tratou como uma falta de conhecimento do Domenech Torrent, do futebol sul-americano. Era o primeiro jogo da vida dele na altitude. E o Flamengo foi para cima do Del Valle, porque era assim que o Flamengo sempre jogava. Mas conhecimento de Libertadores e das suas diferenças regionais, isso não falta ao Rogério Ceni, porque de Libertadores o homem conhece. E aí, Pedrinho, como é que você avalia essa ausência do Gerson para o jogo de hoje? É um cara que para esse jogo na altitude eu acho que seria fundamental. Ele dita o ritmo, né? Ele consegue proteger, segurar a bola. Ele dá uma dinâmica, na realidade, ele bota o jogo no ritmo que ele gosta, que ele quer, então seria importante. Eu, Pedrinho, colocaria o Arão no meio também, assim como a Ana, colocaria um zagueiro, Bruno Viana, para fazer essa composição, fortaleceria um pouco mais o meio-campo, dava um pouco mais de descanso para jogar com a bola para o Diego, eu encorpava um pouco mais a equipe na bola aérea, e aí eu tinha uma estrutura um pouco diferente do que é com o Gerson, obviamente. Mas eu me sentiria mais seguro justamente pela questão física, André. Por isso que eu falo, hoje o Rogério ele não pode pensar no seu modelo, ele tem que pensar especificamente na questão física, porque interfere. São 1.500, 2.500 metros, mas interfere. A questão de você pressionar e recuperar a bola, isso você faz ao nível do mar, com tranquilidade. Você fazer isso o jogo todo como o Flamengo faz, ele não vai conseguir. Então você precisa de uma outra estrutura. Então eu dava uns passinhos para frente com o Arão ali para encorpar um pouco mais e botava um zagueiro para fazer uma bola aérea mais forte também. Eu vejo como vocês também, a ausência do Gerson não é nem por uma questão de marcação, é do jogador que segura a bola com a qualidade que ele segura. Ô Lino, a gente debateu isso aqui sábado, estávamos no troca de passes, né? O Flamengo derrotava o Volta Redonda por 3-0, 3 gols do Pedro. E quase sempre, quando o Pedro joga, ele joga bem, e aí vem a eterna discussão, né? Eu saí de licença, entro de férias, volto de férias, a discussão é a mesma no Flamengo. E é uma discussão que o desempenho do Pedro que provoca. Não é a mídia que provoca, é o excelente desempenho do Pedro que sempre provoca. Não há, desafio vocês aí em casa, não há nenhum clube do futebol brasileiro, ou melhor, não há nenhum clube do futebol sul-americano, acho que dá para afirmar isso, que tem um jogador desse nível hoje no banco de reservas. Um jogador que possivelmente estará na Copa do Mundo, que briga por vaga da Copa do Mundo. E quando o cara entra, ele entrega. Por isso que fica sempre essa questão do Pedro. E aí, Carlos Eduardo Lino? O Pedro não estava na prévia que a gente mostra porque ele é uma opção no time do Flamengo desde que chegou. Trinche, ele vai estar na Copa do Mundo, Rizek? Eu não entendi. Você acha que ele vai ser convocado? Eu acho que ele tem chance, já tem 2 convocações pelo Tite. Ele tem 2 convocações. O Tite chamou ele 2 vezes já? Uma no Fluminense e uma no Flamengo. Sendo reserva do Flamengo? Jogando menos do que ele poderia jogar? Eu não sei não, cara. Ele fez uma escolha de carreira, ele queria ir para o Flamengo, foi para o Flamengo, mas a escolha de carreira dele incluía um desafio muito grande, que é tirar o Gabigol do time. O Gabigol é hoje talvez seja... Eu ainda acho o Gabigol o melhor centroavante do futebol brasileiro, o melhor definidor. Acho ele merecidamente titular do Flamengo, se encaixa nessa equipe como ninguém. E duvido que ele e o Pedro, a não ser em situações de jogo, consigam começar partidas e ter sequência. Não serão. O Flamengo, o Rogério Ceni conta uma historinha pra gente muito legal, né? Ele diz que o futebol hoje não tem apenas 11 jogadores, maravilha, nunca teve. A gente precisa sempre usar jogadores importantes que venham do banco, mas não tem time no Brasil com 11 mais na ponta da língua do torcedor que o Flamengo. O Flamengo é um time de 11 e aí vem os reservas. E o Pedro está entre esses reservas. Mas o Flamengo é um time ajustado para aqueles 11 ali. Quando entra algum reserva, ele já muda o time. Olha o que está acontecendo agora com o Gerson. Né? E talvez ele tenha, me permitindo voltar só um pouquinho no assunto, ele tenha que pensar no Arão como zagueiro pela velocidade. Eu tiraria o Gustavo Henrique, eu olharia quem tem mais velocidade e condição física para ficar na zaga e colocaria esses caras.
E o Arão é o zagueiro mais rápido que o Flamengo tem hoje, com a melhor primeira bola que ele tem. Não sei se no meio-campo ele colaboraria tanto quanto ele nessa partida pode colaborar como zagueiro. Agora, sobre o Pedro é banco, cara. É a vida dele nesse momento. Eu vou te devolver a discussão, ó. O centroavante titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo era o Pedro do Manchester City. Gabriel Jesus não era titular. Titular era o Agüero. Aliás, ele nunca foi titular do Manchester City. Mas e aí... é figurinha constante nas convocações do Tite. Mas aí o Guardiola não está contando mentira nenhuma pra gente. Ele realmente roda elenco. Né? O Rogério não, ele muda por necessidade. O Rogério tem 11 e vai usar o 12, 13, 14 por circunstância. Ó, e hoje o Gabriel Jesus já não enfrentou o Tottenham, foi banco contra o Tottenham na final da Liga Inglesa. Não jogou... Mas ele tá jogando sem centroavante. Eu sei. Tá jogando com o Foden se movimentando ali. Não vai jogar nem ele nem o Agüero. Então, mas isso que eu tô dizendo, ele não é o titular do City, é jogador hoje da seleção brasileira. O Pedrinho levantou a mão e já passa a bola para Ana Thaís Matos sobre a nossa eterna discussão. Pedro no Flamengo. O Lino já cravou aqui, ó. Pedro é banco, o Lino cravou. Não, eu vou entrar na questão do Pedro, mas eu só tenho um pensamento um pouco diferente do Lino com relação ao Arão. Eu não acho ele o zagueiro mais rápido quando ele joga nessa função. Eu acho que o Bruno Viana é mais rápido do que ele. E quando ele teve exposto, que foi naquele jogo, que a gente tem que botar todo o contexto em consideração, né? Temperatura, enfim, que foi contra o Palmeiras que o Rafael Veiga fez aquele gol. Foi o único momento que eu acho que eu vi o Arão exposto. Ele teve uma atitude, uma ação, como se fosse um volante, né, de sair para dar o bote. Ele não temporizou, ele não negociou o espaço com o Rafael Veiga. E quando ele teve mano a mano, ele tomou um prejuízo que a qualidade técnica do Veiga sobressaiu. A gente já falou sobre a exposição dos zagueiros do Flamengo, desde o Jorge Jesus, que eles potencializam o jogo dos zagueiros porque eles participam muito mais da construção do que o enfrentamento. Então a gente vê poucas deficiências quem joga ali atrás, porque a bola é roubada sempre na frente. E todos os momentos que os caras foram expostos a um confronto, eles tiveram dificuldade. Com relação ao Pedro, dependendo do modelo de jogo, dá para jogar os dois. O problema é que está todo mundo bem, tirando, acho que o Everton Ribeiro, que não vive o seu melhor momento. Então, para você desencaixar ali, tirar alguém e botar o Pedro, acho que fica difícil. Mas, por exemplo, o São Paulo tem jogado até com Pablo e Luciano, porque ele faz um jogo de posição e é até mais fácil para você isso alcançar a profundidade, que é um dos princípios do jogo de posição. É difícil para o treinador. Eu acho que o treinador às vezes fala algumas coisas assim, eu gosto de ter esse problema. Não gosta não, meu amigo, porque o cara começa a te dar uma resposta dentro do campo e ele não joga. Se ele não for um cara muito íntegro assim, ele começa a ficar bicudo e isso é ruim. Eu acho que o Gabigol também deve falar assim, eu não jogo, esse cara vai lá e faz gol adoidado. Aí começa a querer jogar e não ficar de fora. É bom, óbvio que é bom, mas é difícil. Não é fácil você controlar um nível tão alto assim de jogadores, né, e ter que, de repente, tirar um ou outro, sendo que eles estão lá em cima. Mas eu acho que o Gabigol, ele não tem a técnica refinada do Pedro, mas ele te entrega mais para os princípios do jogo do Rogério, que é de movimentação, aproximação, pressão pós-perda. Eu acho que ele entrega um pouquinho mais. E olha que o Pedro entrega pra caramba, porque quando entra é impressionante o que ele faz. Ana Thaís Matos, se eu sou o Pedro, eu acho que a discussão que o Lino levantou, ela faz sentido sobre a escolha de carreira. Claro. Mas se eu sou o Flamengo, eu não abro mão, mas de jeito nenhum, desse jogador que seria titular em qualquer... Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.